Olá, seja bem-vindo à TV Caras, 11 horas, segunda-feira, hora de falar de saúde. E hoje com um convidado muito especial, ele está comigo, olha, há muito tempo, trazendo informações importantes para vocês. Aqui nos bastidores a gente chama ele de Dr. Coluna, só para vocês terem uma ideia do quanto ele é especialista. Ele é ortopedista, especialista em cirurgia da coluna, Dr. André Evaristo Marcondes. Tudo bem, doutor? Oi, Duda, que prazer enorme estar aqui na sua casa nova. Mais uma vez, pelo convite. Né? Tá sempre comigo. Sempre com você. Doutor, a gente fala muito sobre coluna e hoje eu queria falar sobre deformidades na coluna, especificamente sobre escoliose, que é um tema que eu tenho ouvido falar muito nos últimos tempos. Sim, claro. A minha pergunta é, existe uma idade, por exemplo, porque assim, eu já ajudei crianças através do programa com escoliose e eu vejo adultos que não chegaram à cirurgia porque fizeram tratamento muito cedo. Qual que é a idade mínima, máxima, como funciona? Legal, assim, a gente, na verdade, Duda, a gente vai ter vários tipos de escoliose. Então a gente vai ter a escoliose congênita, que é uma malformação, já nasceu com aquela malformação. A gente tem as escolioses idiopáticas, que a gente não sabe a causa, mas a gente já sabe que está relacionada ao crescimento, que pode ser infantil, juvenil ou do adolescente, que é a mais frequente. Que é aquela que realmente causa deformidades assim, mais graves e mais frequentes. E depois a gente vai ter a escoliose do adulto, que ela já não é uma malformação, uma alteração do crescimento, ela é uma degeneração assimétrica. O organismo vem degenerando e envelhecendo. Acontece ao longo dos anos. Vem degenerando e o final é uma escoliose, é uma deformidade grave. Então, todas as faixas etárias, elas vão ter o seu tipo de deformidade específica. E pode operar em todas as faixas? Sim, mas são procedimentos totalmente diferentes. No adolescente, você quer corrigir a deformidade para permitir uma qualidade de vida normal. Na criança, você quer estabilizar a coluna para permitir um crescimento normal. No adulto, você quer tirar a dor. Então, assim, são situações assim, totalmente diferentes. Mas não teria uma idade. Agora, em relação ao tratamento precoce, isso sim. As escolioses, que são as mais frequentes, as do adolescente, relacionadas ao crescimento, o uso do colete precoce realmente muda a evolução da doença. E na gestação pode piorar? Porque, por exemplo, eu tenho dores na coluna. Às vezes eu percebo que eu tô meio pro lado. Não é uma escoliose, eu não tenho um diagnóstico, mas eu sinto que eu tô pendendo. Você teria o que a gente pode dizer de escoliose antálgica, que é uma escoliose postural pela dor. Então você está numa postura escoliótica, numa postura torta para acomodar o ventre, para acomodar a coluna, para suportar o peso. O que realmente altera mais na gestação é um outro tipo de alteração. Você tem uma inclinação anterior da pelve, então você aumenta a lordose e aí sobrecarrega e causa dor. O cóccix parece que fica inflamado. É essa sensação mesmo, e aí vai subindo e você vai pendendo. E assim, tudo na gestante é mais difícil, né? Ainda mais de gêmeos, né, doutor? Vamos combinar. Não, já conversamos muito sobre isso. Assim, mas a gestação é muito difícil, o ganho de peso por causa do tamanho do bebê, as alterações do corpo realmente sobrecarregam a coluna. Agora me diz uma coisa, é genético a escoliose? Tem relação genética? Tem relação genética. Essa pergunta foi ótima. Inclusive, na Faculdade de Medicina da UBC, a gente tem uma série de trabalhos relacionados ao gene da vitamina D, escoliose e outros estudos e pesquisas aí de nível molecular. O que acontece é o seguinte, a gente não tem uma relação genética do tipo assim, eu tenho um gene que vai causar escoliose. Eu tenho, meu filho vai ter. Não. Sim. São milhões de genes do pai que se juntam com milhões de genes da mãe que vai dar aquela criança ou aquele adolescente que tem aquela predisposição genética dele. É uma predisposição. É uma predisposição genética por uma somatória de fatores. Então é o que a gente chama de uma herança genética, mas ela é multigênica. Ela é uma somatória de fatores. André, eu tenho escoliose, meu filho vai ter? Não. Mas estatisticamente ele tem uma chance maior de ter do que a população normal. Doutor, uma pessoa que tem escoliose, por exemplo, fez a cirurgia, ela pode voltar depois de feito a cirurgia, a escoliose volta? Não. Aquele nível que foi operado e foi fundido, ele está corrigido, ele vai ficar estável. Você pode ter algumas alterações de descompensar acima ou abaixo do nível da cirurgia, mas aí são coisas mais raras e específicas. Doutor, agora tem uma pergunta do telespectador e obrigado pela participação de vocês, que é o seguinte. A pessoa que precisa fazer a cirurgia, todo mundo tem medo de mexer na coluna, claro, né? Mas o senhor como especialista, que a gente sabe que tem aí técnicas inúmeras para minimizar os riscos. Quais são eles, doutor? O maior risco da cirurgia de escoliose é você ter uma perda de movimento durante a correção. Então eu não posso dizer para o seu público que é tão querido nosso que esse risco não existe. Sim. O que acontece é que esse risco hoje é muito, muito, muito pequeno quando ele é realizado por uma equipe experiente no hospital de ponta. Outra coisa que faz grande diferença é o instrumental e o material que é usado. Materiais de ponta hoje, de altíssima qualidade, você consegue correções tridimensionais que você só consegue visualizar através de um programa de computador. Então você programa no computador todos os cortes, todas as derrotações, aí você usa o que tem de melhor e você consegue correções assim de trazer a perfeição para deformidades extremamente graves. Mas como a gente sempre discute aqui,
isso tem um custo. Sim. E a gente fica um pouco chateado porque isso não é acessível para a grande maioria das pessoas, infelizmente. Infelizmente, a gente volta naquela tecla, né? A saúde deveria ser acessível a todos. Doutor, só para encerrar, uma curiosidade. Você deve trabalhar com uma equipe multidisciplinar quando você está tratando uma escoliose. Sempre. A fisioterapia, ela é muito importante antes, durante o tratamento ou pós-cirurgia? Eu diria para você, sem sombra de dúvida, que nos três estágios. Você tem RPG, que é Reeducação Postural Global, que todo mundo deveria fazer, independente de ter doença ou não. Depois você vai ter fortalecimento e preparo muscular para se adaptar, para preparar para a cirurgia. Pós-operatório é fundamental para readaptar aquela criança e adolescente a ensinar a andar, a sentar e passar pelas fases iniciais. Depois você tem a fase de fortalecimento muscular para preparar para a atividade física e retorno às atividades. Então, hoje não tem como a gente pensar a medicina de maneira individual. Bom, gostou da aula, né? Eu falo que o doutor André vem aqui para dar aula pra gente, se explica com muita clareza, de uma forma simples, e isso é o legal, que quem tá em casa tem oportunidade de participar. Se você tiver dúvidas, faça perguntas, que nós estamos aqui à disposição, e o doutor André, óbvio, vai responder para você. Doutor, obrigada pelo carinho da entrevista. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Seja sempre bem-vindo. Estou sempre à sua disposição.